Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um vídeo de True Crime. O caso que eu vos trago hoje é um caso sobre um crime de ódio, um crime contra uma pessoa transgênero que foi morto apenas por tentar ser quem ele queria ser. O caso de hoje é então sobre Brandon Teena, um rapaz transgênero que nasceu a 12 de dezembro de 1972 no Nebraska. Ele nasceu com o sexo feminino, nasceu com o nome Teena Renee Brandon e era filho de Joanne e Patrick Brandon. O seu pai morreu num acidente de carro devido a problemas com o álcool e a sua mãe ficou muito perturbada e então o Brandon e a irmã mais velha Tammy acabaram por ir viver com a avó. Passado alguns meses, a mãe quis ter novamente a guarda deles e então eles voltaram a viver com a mãe. Eles eram uma família muito pobre, com poucas condições económicas, mas ainda assim a mãe conseguiu fazer com que nada faltasse aos filhos e tanto o Brandon como a irmã Tammy frequentaram sempre colégios privados. Na escola, o Brandon sempre foi uma criança extrovertida, gostava de dar a sua opinião, mas como eu disse, apesar de ele ter nascido com o sexo feminino, ele nunca se identificou com coisas de menina e sempre foi considerada uma Maria rapaz, queria mesmo que as pessoas a chamassem de Billy. Tanto a irmã Tammy como o Brandon terão sido abusados por um parente, mas quando eles contaram à avó, ela não acreditou. Na adolescência, o Brandon começou a identificar-se ainda mais com o género masculino, cortou o cabelo e começou a usar apenas roupas masculinas. Ele sempre teve uma ótima relação com a mãe, mas em relação ao seu género, a mãe não aceitava que ele se identificasse com o género masculino, já que ela tinha tido uma filha e não um filho. Em relação a esta questão, a mãe recusava-se a chamá-lo de Brandon e continuava sempre a chamá-lo pelo nome que lhe deu quando ela nasceu. À medida que ia crescendo, o Brandon ia questionando cada vez mais a sociedade e na escola ele começou a ir contra as regras de vestuário impostas pela escola e então começou a ter vários problemas com a diretoria. Aos 18 anos ele terá se alistado ao exército, mas acabou por ser impedido quando descobriram que ele tinha colocado na sua ficha género masculino e na verdade era do género feminino. Nem o próprio Brandon sabia o que estava a acontecer consigo, ele identificava-se com o género masculino, mas sabia lá no fundo que tinha nascido mulher, então ele não sabia bem ao certo o que se passava com ele próprio. Ele dizia às pessoas que tinha ambos os sexos e simplesmente estava à espera de conseguir dinheiro para poder fazer uma cirurgia para se tornar definitivamente um homem. Ele também começou nesta altura a querer ser chamado de Brandon e de facto nesta altura ele identificava-se totalmente com o género masculino. Porém, as pessoas não compreendiam isto e achavam que simplesmente ele era uma mulher que gostava de mulheres. Ele teve várias namoradas ao longo da adolescência, porém, quando elas descobriam que de facto ele era, na verdade, uma mulher, elas acabavam por se afastar. O Brandon acabou por cair numa depressão e a mãe acabou por achar que ele estava a cair numa crise de identidade e acabou por forçá-lo a ir ter consultas com um psiquiatra, mas rapidamente o psiquiatra percebeu que ele não tinha nenhuma crise de identidade porque ele sabia perfeitamente aquilo que era. O Brandon era um homem. Portanto, ele não estava com qualquer tipo de crise. Como eles tinham medo que por causa da depressão ele tentasse tirar a própria vida, ele acabou por ser internado numa clínica, mas acabou por ser libertado, digamos assim. Deixaram-no sair alguns dias depois, com a condição de ele começar a ter consultas de terapia. Ele foi a algumas dessas consultas, onde ele tentou falar sobre o facto de ele e da irmã terem sido abusados por um parente. Ele queria falar sobre isso, expressar sobre isso, queria que finalmente alguém acreditasse nele e alguém com quem ele pudesse desabafar. No entanto, esse terapeuta não estava muito interessado nesse assunto dos abusos e estava mais interessado em falar sobre o género com o qual ele se identificava e porque é que ele era uma mulher que queria ser homem. Tipo, o terapeuta apenas queria falar dos assuntos que achava que eram interessantes e não deixava o Brandon falar sobre o assunto que ele queria. O Brandon acabou por desistir destas consultas de terapia.
À medida que o tempo ia passando, o Brandon começou a sofrer muito bullying na escola, era insultado, era enxovalhado, começou a ter medo de ir à escola e começou a deixar de ir à escola, começou a faltar às aulas, as suas notas começaram a diminuir cada vez mais e ele acabou por ser expulso da escola a 3 dias de se graduar. Foi nesta altura que ele começou uma relação com uma jovem adolescente chamada Alice, que terá entrado em contacto com ele por engano e depois acabaram por começar a falar, começaram uma relação, mas essa relação terminou quando a Alice percebeu que o Brandon era uma mulher. Depois disso, ele conheceu uma jovem adolescente de 14 anos chamada Heather, por quem ele se apaixonou perdidamente, a quem ele pediu em casamento e queria inclusive conseguir dinheiro para irem viver os dois para uma autocaravana. Ele arranjou um emprego, começou a trabalhar num posto de combustível para conseguir dinheiro para conseguirem então ir viver juntos, mas quando a Heather descobriu ele era uma mulher, afastou-se. Uma coisa que todas as namoradas do Brandon diziam era que ele sempre foi um rapaz muito carinhoso, muito atencioso, muito preocupado com todas elas, só que quando elas de facto descobriam que era, na verdade, uma mulher, afastavam-se. Sem qualquer apoio por parte da família, o Brandon acabou por mudar-se para Humboldt, também no Nebraska, para começar uma vida nova. Ele ficou a viver em casa de uma amiga chamada Lisa. Em 1992, ele conheceu Lana Tistel. O Brandon tinha então começado a trabalhar para conseguir algum dinheiro, para comprar presentes para as suas namoradas. No entanto, como ele ganhava muito pouco dinheiro, ele terá começado a pensar que a melhor maneira de conseguir esse dinheiro era simplesmente roubar cartões de crédito a amigos, familiares, pessoas que ele via na rua, roubar cheques, ou seja, ele começou a roubar para poder comprar os presentes para essas namoradas. Ele acabou então depois por ser apanhado e foi preso. Ele precisava que a Lana viesse até à prisão para pagar a fiança para ele poder ser libertado, só que ele sabia que se a Lana viesse até à prisão, ela ia perceber que ele estava na cela feminina e automaticamente ia perceber que ele era uma mulher. Mas como ele precisava mesmo que ela viesse até à prisão pagar a fiança, ele acabou por chamá-la e quando ela veio até à prisão, ele acabou por lhe contar a verdade, contar-lhe que era uma mulher, mas que estava a juntar dinheiro para fazer a cirurgia para se tornar definitivamente um homem. Só que a Lana, tal como todas as outras namoradas, acabou por se afastar. Como eu disse, o Brandon já tinha sofrido muito bullying, já tinha sido muito enxovalhado no passado e então ele ficou mesmo com muito medo que a Lana fosse contar a alguém, porque ele tinha-se mudado para aquela cidade para começar de novo e se ela fosse contar, toda a gente ia ficar a saber, ia ser enxovalhado outra vez e provavelmente tinha que mudar de cidade outra vez. Porém, nem sequer foi preciso a Lana contar a alguém porque a comunicação social encarregou-se de fazer esse trabalho. Estamparam nas capas dos jornais, estamparam o nome real do Brandon nas capas dos jornais, então rapidamente a notícia espalhou-se por toda a cidade. Ainda na prisão, o Brandon terá escrito uma carta à sua mãe dizendo que estava farto de se esconder, estava farto de não poder ser ele próprio, estava farto de ter que se justificar a toda a gente, queria ser ele próprio, queria ser um homem, queria simplesmente poder viver a sua vida e queria simplesmente poder ser feliz. Era a única coisa que ele queria. A Lana terminou tudo com o Brandon, mas na verdade ela não se afastou completamente, porque ela estava verdadeiramente interessada em perceber o Brandon, perceber porque é que ele era uma mulher que queria ser homem, tipo, ela estava realmente interessada em percebê-lo e até mesmo apoiá-lo. Só que quando ela chamou o Brandon para ele ir até lá à casa para poderem falar os dois, quando a mãe dela descobriu, simplesmente expulsou o Brandon de uma forma triste. Em 1993, John Lotter e Tom Neeson, que sempre foram amigos do Brandon e sempre pensaram que de facto ele era um homem, terão nessa altura lido a notícia no jornal e ficaram a perceber que aquele rapaz de quem eram amigos, na verdade não era um rapaz e era uma mulher, e quiseram confrontá-lo. O Tom terá convidado o Brandon para ir até lá à casa a uma festa de Natal e quando apanharam o Brandon sozinho na casa de banho, foram até lá, obrigaram-no a despir-se, abusaram dele,
e espancaram-no violentamente durante várias horas. Em seguida, obrigaram-no a tomar banho para destruir todas as evidências e foi nesse momento que o Brandon conseguiu escapar pela janela da casa de banho e correu até à casa da Lana para lhe pedir ajuda. A Lana levou o Brandon para o hospital e no hospital os médicos acabaram por perceber que ele tinha sofrido abusos e chamaram a polícia. O Brandon foi ameaçado pelo Tom e pelo John para não contar nada, porque se ele contasse iam matá-lo, mas o Brandon simplesmente ignorou isso e estava mesmo disposto a contar tudo à polícia. Só que acontece que o xerife que foi enviado até ao hospital para falar com o Brandon era um homem super preconceituoso e quando o Brandon lhe começou a contar o que tinha acontecido, esse xerife simplesmente começou a rir, começou a fazer piadas sem graça e não acreditou em nada daquilo que o Brandon estava a dizer. O Tom e o John foram chamados e confrontados sobre aquilo que supostamente tinham feito, mas como eles negaram, foram libertados, nada aconteceu e ficaram livres para concretizarem o seu plano de vingança contra o Brandon. Por esses dias, a mãe do Brandon terá entrado em contacto com ele para falar com o filho, já não falava com ele há muito tempo, e ela terá percebido que o seu filho estava diferente, já não tinha o mesmo brilho, já não tinha a mesma vontade de viver, já não era aquele rapaz alegre que sempre tinha sido. E mais tarde, quando foi questionada, a mãe dele disse que naquela altura o seu filho ainda estava vivo, tecnicamente, mas na verdade ele já estava morto. Porque aquele já não era o Brandon, já não era o seu filho extrovertido, o seu filho alegre, o seu filho com vontade de viver. Ele estava vivo, mas no fundo já estava morto, porque tinham-lhe cortado todo o seu brilho. Como eu disse, o Tom e o John ficaram livres para concretizar o seu plano de vingança e é claro que eles foram realizar o seu plano de vingança. A 31 de dezembro de 1993, o John e o Tom invadiram a casa da Lisa, destruindo a porta da frente e quando conseguiram entrar, eles alvejaram a Lisa 2 vezes na cabeça. Em seguida alvejaram o namorado dela, Philip, também 2 vezes na cabeça e ficaram livres para procurar pelo Brandon e acabaram por encontrá-lo no quarto, escondido debaixo da cama e nesse momento simplesmente dispararam 2 vezes sobre a cabeça dele e esfaquearam-no diversas vezes no peito. Estas 3 pessoas foram mortas naquela noite. O único sobrevivente deste ataque foi o filho de 2 anos, da Lisa, que acabou por escapar porque simplesmente era um bebê e não ia contar aquilo que viu e então simplesmente a ele não lhe fizeram mal nenhum. Mas os outros 3 morreram. Os corpos só foram encontrados na manhã seguinte pela mãe da Lisa, que quando veio lá à casa deparou-se com aquela cena horrível. A polícia foi chamada ao local e na casa foram encontradas 7 balas de uma arma de calibre 380 e num riacho próximo à casa foram encontradas luvas, uma caixa com uma arma e uma faca com o nome Lotter, que descobriram que pertencia a John Lotter. Ao ser analisada, a faca continha vestígios de sangue do Brandon e também do John. Portanto, a polícia já não tinha dúvidas de que os responsáveis pelas 3 mortes tinham sido o Tom e o John. Ao serem interrogados, os 2 negaram o crime e depois começaram a tentar colocar a culpa um no outro, mas acabaram por não ter qualquer tipo de escapatória e acabaram por ser condenados à prisão perpétua. A mãe do Brandon ficou chocada ao receber a notícia da morte do filho e ela sempre culpou a polícia pela falta de atuação e pela falta de empenho. No entanto, o tribunal acabou por dizer que o Brandon tinha sido responsável pela sua própria morte. O tribunal achou que as atitudes do Brandon o tinham levado à sua própria morte. Anos mais tarde foi feito um filme sobre a história do Brandon, Boys Don't Cry. Esse filme retrata bastante a história do Brandon, tudo o que lhe aconteceu, tudo aquilo que ele passou, o crime de ódio que ele sofreu, simplesmente por tentar ser feliz, sendo ele próprio. E bom, malta, este foi o caso, espero que tenham gostado. Comentem em baixo o que é que vocês acharam. Podem também seguir-me nas minhas redes sociais, marlene.com.gera, lá no Instagram. E é tudo aqui, vos espero para o próximo caso.